Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar andamento aqui no curso de Teologia e eu quero que você preste atenção na aula que vai iniciar, ok? Fala sobre a doutrina da Trindade no Antigo e no Novo Testamento. Em relação à Trindade, nós precisamos entender que é uma doutrina bíblica e que essa doutrina vem sendo combatida ao longo da história da igreja, ao longo de 2000 anos aí, há um enfrentamento em relação a essa doutrina. Por que existe esse enfrentamento? Porque a palavra Trindade não existe na sua íntegra na Bíblia, mas existem muitas passagens que fazem alusão, que testificam que nosso Deus se manifesta em três pessoas. Então, a palavra Trindade não ocorre no texto bíblico, mas a doutrina está abundantemente espalhada por diversos textos. Dentre os textos, nós vamos citar aí Mateus 3, 16 ao 17. Acompanhe comigo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, ali está apontando três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Três em um, três na mesma essência. E a primeira pessoa que teve a característica desse vocábulo, que colocou esse vocábulo para a igreja, foi um teólogo do segundo século chamado Tertuliano, no final do segundo século dessa era. E nós podemos aplicar aí algumas noções gerais da Trindade. A Trindade é tríplice manifestação pessoal de Deus faz de si mesmo. A Trindade é o modo triuno que Deus existe na sua palavra. Podemos também dar sequência nesse ensinamento caracterizando teorias falsas quanto à doutrina da Trindade. Podemos citar três doutrinas que até hoje, se a gente for analisar algumas seitas que aparecem aí no meio cristão, elas fazem alusão àquilo que os teólogos cristãos bíblicos no começo da história da igreja estavam combatendo. Até o apóstolo Paulo combatia aquilo que nós vamos citar agora. A primeira coisa que nós podemos citar desse contexto é o modalismo e sabelismo. Sabélio era dentro da igreja, todas as seitas elas começam dentro da igreja, ou seja, pessoas que têm uma intenção errada em traduzir, em fazer exégeses, em fazer uma interpretação errada da palavra. Então, o que essa teoria falsa fazia naquela época? Propagava que Deus não é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo, ou seja, ele não é uma coisa única, E isso, o modalismo e o sabelismo, lá no comecinho da igreja, já começava a combater, a fazer contraposição com a doutrina bíblica. A segunda coisa que nós podemos apresentar aí, em relação às teorias falsas a partir da Trindade, seria o unitarismo. O que é o unitarismo? Cristo é menos que Deus, pode ser sobrenatural, mas não é Deus. É uma outra característica falsa que começou lá no comecinho da igreja e também se perpetuou ao longo dos séculos. A outra coisa, outra teoria falsa que podemos citar aqui na palavra, nesse estudo da palavra, é o arianismo. O arianismo ele fez uma devassa na época do cristianismo primitivo, e por causa de
né, de um presbítero chamado Ário, né, que ele dizia que o verbo não era Deus, era uma criatura de Deus. Então quem utiliza, né, como exemplo nos dias atuais sobre o arianismo? Nós temos uma seita bem atual que seria os Testemunhas de Jeová, né? Eles utilizam até na Bíblia Novo Mundo um nome para Cristo como diminutivo, né? Diminutivo lá na Bíblia Novo Mundo. A Bíblia Novo Mundo ela foi formada erroneamente no grego e no hebraico, e a gente não tem muito o que falar a respeito dessa Bíblia, porque ela não tem muito a ver com os originais da palavra. Vamos seguir então, pessoal. O ensino bíblico. O que ensina a Bíblia a respeito da Trindade? As afirmações divinas que reclamam a existência e a presença de mais de uma pessoa, nós podemos já citar ali no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, cita-se que Deus falou assim, façamos, né? Ou seja, não está no singular, está no plural, ok? Então é muito importante você já começar a identificar a questão da Trindade já no Antigo Testamento. Quando se lê em Gênesis 1, 26, cita-se façamos. Façamos. Vamos lá em Gênesis 1, 26. Então, quando se fala façamos, é mais de uma pessoa. Gênesis 1, 26. Diz assim, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis 11, versículo 7, diz assim, desçamos e confundamos. Capítulo 11, versículo 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Isso daqui foi aquele caso da Torre de Babel, onde o líder daquele povo, Nimrod, ele estava colocando um povo para construir a torre para chegar aos céus, né? E era só uma língua, né? Até quando você vai na matéria de linguística, todos têm uma singularidade, ou seja, eles compactuam com uma teoria. A teoria é que na humanidade existiu uma língua só, e daí se houve toda a árvore linguística que nós temos aí de todos esses países que falam línguas diferentes, ok? Em Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim, quem há de ir por nós? Ou seja, sempre está no plural no Antigo Testamento. Em Isaías 6, 3, diz assim, santo, santo e santo, que alude ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando a gente olha o hebraico, tem um termo chamado Elohim, plural no hebraico, indicando a trindade de Deus. Quando se fala Elohim, está falando de deuses, não de um Deus, né? Então, nós precisamos entender que lá no Antigo Testamento já se encontrava um aspecto da Trindade. Sigamos. A Trindade no Novo Testamento, nos Evangelhos, lá no batismo de Jesus, que nós já apresentamos aqui a passagem, alude, né, também ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus sendo batizado, a pomba, o Espírito Santo simbolizado como a pomba, e Deus falando que se agradava daquele filho amado dele. Em João 14,16 diz do outro Consolador, o advogado, aquele que viria por nós, né? João 2,1, que é Paracleto ou Paracletos, também significa advogado, que seria o Espírito Santo, e seria enviado para nós. Em Atos dos Apóstolos, Atos 1, do 7 ao 8,
Vamos seguir aqui, vamos ver. Eu não vou ler todas as passagens, irmãos, porque senão vai se estender muito esse ensinamento e isso fica muito maçante para quem está aí do outro lado. Então, eu peço para que você que está se dedicando a esse curso de teologia básico, vá e procure essas passagens, comece a se interessar, vá à profundidade da palavra, busque pessoalmente, né? Isso é individualmente que deve ser feito. Nós estamos aqui como guias, como pessoas que estão trazendo um conhecimento maior para você. Atos capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Atos capítulo 1, versículo 7 diz assim: Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lá está citando o Espírito Santo, que é o nosso consolador, aquele que veio nos consolar. Quando Jesus estava na terra praticando a sua expiação, ele mesmo era o consolador, né? E quando nós olhamos antes de Jesus estar conosco, nós vemos que Deus, ele consolava o seu povo através da lei e dos profetas e dos juízes no Antigo Testamento. Nas epístolas também temos a aparição das três pessoas. Em 2 Coríntios 13:13, vamos dar uma olhada lá. 2 Coríntios 13:13. Vamos ver aqui. Todos os santos enviam saudações. 13:13. 2 Coríntios 13:13. Efésios está depois de Gálatas. Efésios 2:18 diz assim: Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui está duas pessoas, o Pai e o Espírito Santo. E fora outras passagens que estão aí no slide que você está vendo, estão apontando as três pessoas distintas no Novo Testamento. No Apocalipse também cita-se, né? No Apocalipse 4:8, vamos dar um chego lá. 4:8. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, os anjos do Senhor repetem isso todos os dias e todas as horas. E você está repetindo isso diariamente? Que Ele é santo, santo, santo e precisa de ser adorado por pessoas que estão sendo santificadas? Isso daí é para todos nós que estamos caminhando no caminho da fé. Vamos seguir, pessoal. Quarto item, a personalidade do Espírito Santo. O nosso dirigente, o nosso mestre relevante não é o crente possuir o Espírito Santo, mas ao contrário, o Espírito Santo possuir inteiramente o crente. Esse dado precisa-se ter o quê? A renúncia de si mesmo, o negar a si mesmo. E isso faz com que o Espírito Santo tenha mais liberdade dentro de nós e possa gerar o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, versículo 16,
que é paz, longanimidade, benignidade, amor, né? Vamos dar uma olhada lá em Gálatas, sim. É interessante essa passagem. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ok? Então, o relevante mesmo é que o Espírito Santo está possuindo a nós totalmente. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele pensa, ele sente, ele quer e tem consciência própria. A seguir, nós vamos dar provas da personalidade do Espírito Santo. Na outra sequência, né, desses tópicos das doutrinas fundamentais, nós vamos ver a humanidade e a divindade de Cristo. Então, nesse momento agora, nós vamos estar entrando um pouco mais nas características da pessoa do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo está aí em você, porque se você foi salvo por Jesus, pela expiação da cruz do Calvário, pela graça, o Espírito Santo está habitando em você. Vamos conhecer um pouco mais do Espírito Santo e da personalidade dele agora aqui no estudo, ok? O Espírito Santo, ele tem um atributo do saber. Vamos dar uma olhada, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo, Jesus enviou para estar conosco, nos ajudando nesse processo de santificação para a vida eterna. Então, em 1 Coríntios 2, versículo 10 diz assim: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor. Na verdade, irmão, eu estou lendo 2 Coríntios 2:10. Vamos em 1 Coríntios 2:10. Agora sim. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito Santo. Aquele aonde o Espírito Santo habita, ele tem a revelação da cruz do Calvário, ele tem a revelação da graça, ele começa a conhecer a sabedoria de Deus, o discernimento que vem do Altíssimo, ele começa a ter uma consciência do pecado, da justiça, da vida eterna e do juízo. Esse atributo do saber vem através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo também possui o poder de querer. 1 Coríntios 12, vamos lá, 1 Coríntios 12, versículo 12, versículo 11. Acompanhe na sua Bíblia essas passagens, acompanhe a matéria com a sua Bíblia aberta, manuseie a sua Bíblia para você ficar ágil para achar
a palavra de Deus aonde você estiver, e para ela ir ficando na tábua do seu coração. Capítulo 12, versículo 11, diz assim: o Espírito Santo também possui o poder de querer. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, cada um como ele quer. Ou seja, ele tem o poder de querer, ele é uma pessoa. O Espírito Santo ama, está em Romanos, capítulo 8, versículo 27. Vamos lá, meus irmãos amados, vamos lá. 8:27 diz assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nesse momento, o Espírito Santo está intercedendo por você, porque Ele te ama. Deus te ama e Jesus te ama. Outra característica no saber do Espírito Santo: o Espírito Santo se entristece. Vamos ver? Efésios 4:30. Efésios, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 4, versículo 30. O versículo 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Se nós estamos entristecendo o Espírito Santo, nós estamos entristecendo Deus, e nós somos selados. Quando um rei enviava na antiguidade uma carta, ele colocava um selo nessa carta e um brasão nessa carta. Ou seja, quem pegasse aquela carta saberia que ela veio de um determinado rei, determinado reino. E quando a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo, é porque nós temos essa marca de Jesus, nós temos essa marca do selo da cruz do Calvário, nós temos a marca da redenção, nós temos a marca da graça, nós somos selados para a vida eterna. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo é estar desviando do caminho da verdade, é estar desviando do caminho da salvação. Então continue, persevere, caminhe com Cristo e Ele vai te fortalecer. Atos praticados por uma pessoa, está aqui no item 2. Então o Espírito Santo é uma pessoa e nós devemos entender isso na palavra, em diversas passagens. A primeira passagem que nós precisamos entender aqui como ato de uma pessoa é quando o Espírito Santo fala. Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Espírito Santo clama, está em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Vamos lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos lá em
Romanos, capítulo 8. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem atos na sua palavra. Versículo 26, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, quando você está fraco, quando você está desanimado, quando você não quer mais saber de nada na sua vida, ele vem e nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele ensina e testifica acerca de Jesus. João, capítulo 15, versículo 26 a 27. Vamos lá em João. Acompanhe comigo. João, capítulo 15, versículo 26 e 27. Diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O Espírito Santo, além de ensinar, ainda faz lembrar. Está em João, capítulo 16, versículo 12 ao 14. Tenho ainda muito o que dizer. Assim está falando o nosso Senhor Jesus. Mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele, o Espírito Santo, Jesus falando do Espírito Santo, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amém? Então, além de ele ensinar a nós, ele nos faz lembrar. O Espírito Santo é também o nosso guia. Está em João, capítulo 16, versículo 12 ao 14. Ele vai guiar a gente na verdade. Em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz isso também. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados, orientados, ensinados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Todos aqueles que foram agraciados com a graça são filhos de Deus. O Espírito Santo dominava a vida dos apóstolos. Atos, capítulo 16, versículo 6. Vamos lá. Atos 16, versículo 6. Paulo e seus companheiros. Isso daqui é a visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ou seja, o Espírito Santo guiava, dominava os apóstolos. O Espírito Santo, ele quer dominar a sua vida, ele quer dominar os discípulos de Jesus. Ele quer dominar as suas atitudes, os seus trejeitos, ele quer fazer algo novo, porque o Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Qual é o ofício que só uma pessoa pode exercer na palavra de Deus? Qual o ofício do Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o chamado de Consolador. Se você está querendo um Consolador hoje na sua vida, esse Consolador você pode ir atrás. Ele não vai fechar os ouvidos para te ouvir.
Ele não vai fechar os olhos para não te ver. Ele abrirá a sua boca e vai te dar uma força, uma vitalidade através da sua palavra. Esse Consolador é o Espírito Santo. Abri uma coisa aqui que eu vou fechar, irmãos. Não sei porque abriu isso daqui. Sim. Só um momento, irmãos. Perdão. No próximo item, a Bíblia faz referência como a uma pessoa. Está em Isaías, capítulo 63, lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 63. Isaías 63, versículo 10. O que a palavra está falando lá no Antigo Testamento sobre o Espírito Santo? Diz assim: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Ou seja, é uma referência à pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Uma influência, ou seja, como dizem outros segmentos religiosos, dizem que o Espírito Santo é uma força. Não é uma força. Não é algo assim nebuloso. Não, ele é uma pessoa. A influência dele é de uma pessoa, não uma força sem característica. Por isso que ele sendo uma pessoa, ele pode se entristecer. Está em Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Já passamos de 32 minutos de aula, irmãos. E como eu tenho falado para os irmãos, cada aula vai ter em torno aí de 40 minutos. Ok? Eu deixei aqui um cronômetro para a gente poder já fazer esse cálculo. Hebreus, vamos lá, irmãos. Hebreus, capítulo 10, está no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. Diz assim: quão mais severo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, fazer agravo ao Espírito Santo da graça entristece ele. Está em Atos, capítulo 5, versículo 3. Atos, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: então perguntou Pedro, é a história de Ananias e Safira que mentiram ao Espírito Santo. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Não podemos fazer esse agravo ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele se entristece. E quando nós praticamos coisas que não são voltadas a uma vida santa, a uma vida santificada, através da palavra, nós estamos entristecendo o Espírito. Mentir ao Espírito Santo. Mateus 12. Vamos lá em Mateus 12 e saber o que está dizendo essa passagem. Mateus 12, 31 ao 32. Por este motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É um tema que não dá para a gente dar sequência agora, porque é um tema muito polêmico entre os teólogos para saber o que é
blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é estar blasfemando contra o Espírito Santo? Então, é para outros ensinamentos, né, em outras ocasiões que nós vamos citar essa passagem aqui, tá bom? Mas mentir ao Espírito Santo, você deve saber no seu íntimo como você faz isso, né? Você tem que verificar isso pessoalmente ou individualmente, conversando com o próprio Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo é pecado imperdoável. Então, irmãos, basicamente deu 35 minutos essa parte da doutrina da Trindade. Verifique novamente aí o vídeo e verifique as passagens e vai trabalhando nessa busca incessante da palavra de Deus. Eu quero orar com você agora no final e apresentar a sua vida a Deus, e espero que você esteja apto a ir até o final desse curso e cada dia mais estar próximo de Deus. Vamos orar. Senhor amado, eu abençoo, Senhor amado, a cada um que está vendo esse vídeo, Senhor amado, nesse curso de teologia básico, que ele, a família dele, a parentela dele, a igreja dele, o ministério, tudo que está sendo tecido, né, pelo seu tear, Senhor amado, o tear do destino que o Senhor dá a todos nós, que ele venha a suprir, Senhor amado, esse curso, toda a necessidade espiritual, ministerial das pessoas que estão buscando, eles possam se desenvolver na sua palavra. Abençoa a cada um, Senhor amado, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus Pai possa abençoar, Deus Filho possa abençoá-lo, que o Espírito Santo esteja com ele, o Consolador, o Espírito da verdade, em todos os momentos da vida dessas pessoas que estão ouvindo, Senhor. Amém. Então até logo e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.